Olá, amigos e amigas, estamos começando o nosso momento de estudo da doutrina social da igreja, vendo o compêndio, o que a igreja nos ensina através desse compêndio, no qual ela traz o seu ensinamento social do magistério, das diversas encíclicas, mas estamos ainda na primeira parte deste compêndio, onde estamos vendo os fundamentos bíblicos, teológicos da doutrina social. Já vimos um capítulo primeiro, que é o desígnio do amor de Deus de toda a humanidade. E nesse capítulo primeiro já vimos o agir libertador de Deus na história do povo de Israel. Já vimos sobre Jesus Cristo, especialmente o Jesus histórico e a sua opção pelos pobres, pelos mais vulneráveis do seu tempo. Já vimos um terceiro ponto, que é a pessoa humana no desígnio de Deus, onde abordamos os fundamentos trinitários da dignidade humana, especialmente à luz do livro do Gênesis. E agora estamos entrando num ponto importante, que é a questão da salvação para todo homem e para o homem todo. E nós começamos exatamente com o número 38, aqui do compêndio, que vai trazer essa dimensão da salvação, a salvação que é oferecida gratuitamente por Deus Pai em Jesus Cristo. E esse é um aspecto fundamental. A salvação não é fruto de mérito, mas a salvação é um dom gratuito que Deus oferece a todos. Não é uma meritocracia. Tipo, eu fiz muitas coisas boas e aí eu vou receber um troféu depois que eu morrer, que é a salvação. A salvação nos é oferecida gratuitamente em Jesus, afirma o compêndio. Duas características apresenta o compêndio sobre a salvação: a universalidade e a integralidade. Primeira característica: a salvação ela é universal, isto é, ela é oferecida a todas as pessoas, não a um grupinho de eleitos, não a um grupinho de privilegiados. No livro dos Atos dos Apóstolos, que aliás estamos lendo durante o tempo pascal, nós temos essa compreensão exatamente universal da salvação. Paulo e Barnabé chegam à conclusão que a salvação é para todos, a salvação é também para os pagãos, e não somente para o povo judeu. Então essa dimensão da salvação universal, para todos os povos, para todos os homens, e mesmo uma salvação que ela atinge inclusive a dimensão ecológica, uma vez que toda a criação aguarda a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, como diz Paulo na Epístola aos Romanos. E a outra dimensão, a salvação, ela é integral, quer dizer, ela diz respeito à pessoa humana em todas as suas dimensões, pessoal e social, espiritual e corpórea, histórica e transcendente. Vejam, portanto, esses acentos que o compêndio vem trazendo sobre a salvação. Começa a salvação a se realizar na história. O Verbo encarnado veio até nós. Jesus veio até nós. Começa a se realizar na história, porém se cumpre totalmente na eternidade. João, no seu evangelho, diz: quem crê tem a vida eterna. Portanto, a vida eterna não é algo para o pós-morte, não é algo para o futuro, mas começa a se realizar parcialmente na história e depois se prolonga na eternidade. Olha que dimensão especial da salvação que esse número 38 do compêndio nos apresenta. Isso nos leva a um confronto com algumas ideias referentes à questão da salvação. Primeira delas, a autossalvação. Isto é, a pessoa é que se salva, assim como aquele que acha que se salva pelos próprios méritos. Eu vou fazer um monte de coisa boa para eu me salvar. A salvação é gratuita. Se eu faço um monte de coisas boas, é para corresponder a essa salvação.
não para merecer essa salvação. Uma outra forma de autossalvação é aquela que temos na doutrina espírita, através da reencarnação. A pessoa vai se reencarnando e assim ela vai se purificando até que ela possa se desencarnar. Respeitamos quem acredita nisto, porém não é aquilo que nós cremos no que se refere à salvação. Um segundo ponto ao qual o compêndio se refere na questão da salvação, aqueles que acham que o paraíso é aqui, o tal do paraíso terrestre, como dizia Marx, é esse imanentismo da salvação, como o compêndio acentua nesse número 38. Eu queria acrescentar algo que não está nesse número 38 do compêndio, e que é aqueles que veem a salvação em uma dimensão somente espiritual e se esquecem das outras dimensões, como o próprio compêndio acentua, a histórica, a social. Há pessoas até, inclusive, que têm ódio quando se fala, por exemplo, na igreja, sobre questões sociais. Então eu acrescentaria essa dimensão que não aparece aqui. No número 39, vai nos falar que essa salvação requer uma resposta livre, uma adesão na fé, uma vez que essa salvação ela é oferecida, no entanto, ela não é imposta. Precisa ser aceita na fé. Exatamente uma dimensão tão importante. Não coloca a pessoa em uma situação de passividade, porque a salvação ela exige uma resposta. Santo Agostinho dizia: Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Portanto, existe uma certa dimensão de atividade no campo da salvação, que a pessoa tem que responder a ela, aderir a ela. Continuando o compêndio, o número 40 vai falar um pouco mais sobre essa universalidade e essa integralidade, mostrando o nexo que existe entre a relação que a pessoa é chamada a ter com Deus e a responsabilidade ética para com o próximo, na concretude das situações históricas. Universalidade e integralidade da salvação são os fundamentos teológicos da responsabilidade ética, seja para com o próximo, seja para com a criação. No coração da pessoa humana, Deus coloca o seu amor. No coração da pessoa humana está presente o amor de Deus. E esse amor de Deus, portanto, é abertura, não só para Deus, mas também abertura para o outro, concretude para o outro, que deve ser tratado como um outro eu, ainda que seja um inimigo, como nos diz o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 43, 44. Próxima semana, continuamos. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.